Então, muito bem, pessoal. Hoje nós vamos fazer aqui um react de um vídeo publicado pelo nosso amigo Leandro, do canal Inteligência Natural. Eu gosto do Leandro, tá? Eu aprendi muito no canal dele a respeito sobre a Terra plana. Assim, ele é um cara bacana, ele demonstra ser um cara legal. Mas, por vezes, ele dá algumas escorregadas, ele peca por não checar a informação, por não tentar ver o outro lado antes de emitir uma opinião. Eu não acho que ele faz isso em todos os assuntos, mas quando chega nessa questão religiosa, principalmente em relação à Igreja Católica, ele dá umas escorregadas como ele deu recentemente em relação aos... Putz, cara, agora esqueci, depois eu lembro. Os jesuítas. Ele gravou um vídeo muito infeliz, que inclusive foi até excluído do YouTube, não sei se foi ele que excluiu. Ele falou muitas bobagens a respeito dos jesuítas, tá? Acusações, inclusive graves, ele falou ali. Mas enfim, ele não é uma pessoa, você vê que ele não é uma pessoa. Mas às vezes dá algumas escorregadas, e a gente vai analisar aqui um vídeo que ele gravou a respeito do Papa Francisco, do Vaticano, e uma notícia que foi vinculada aí por esse jornal aqui chamado Tribuna Nacional e também da CNN. Esse canal aqui de Tribuna Nacional, já vou falar aqui de cara, ele é um canal que ele é visto, como até eu mesmo vi um tempo atrás, como um outsider, né? Um canal que traz notícias que não são publicadas na imprensa e de fato eles fazem esse trabalho. Eles publicam muitas coisas verdadeiras ali, muitas coisas importantes. Mas no que diz respeito à Igreja Católica ou ao Papa Francisco, mais especificamente, ao Vaticano, eles pecam muito. Tá? Eles fazem exatamente aquilo que a grande imprensa faz. Tá? Eles ficam propagando notícias, parece que eles têm uma vontade com o Papa. Porque não é a primeira vez que eu vejo eles trazendo essas notícias mentirosas, distorcidas ou sensacionalistas a respeito do Papa. Esse foi o motivo que me fez deixar de seguir a página. Tá? Eu estou falando para as pessoas não seguirem aqui, cada um sabe o que faz. Tem muita notícia lá que é importante, que é verdadeira mesmo. Mas eu realmente já estava de saco cheio lá. Como eu mesmo já sei procurar as informações que eu busco aí, que eu quero saber, eu não preciso ficar na dependência de Tribuna Nacional. Então eu resolvi pular fora. Mas enfim, vamos analisar aqui o vídeo. Deixa eu colocar aqui, dar um play. E vamos lá. Fala galera, beleza? Leandro mais uma vez, canal Inteligência Natural. Muito obrigado por ter você comigo de volta. Eu quero agradecer ao amigo Pedro do canal Escatológico. Já o convidei aqui, a gente conversou em uma live, eu estou para convidá-lo novamente. Tem mais assuntos que ele traz lá no canal dele, foi um bate-papo muito bom. E nós voltaremos com as lives, prometo a vocês. Ele me compartilhou esse conteúdo aqui, eu achei interessante falar sobre esse assunto. É pra gente refletir, isso aqui é um vídeo de uma reflexão profunda. Então é o seguinte, as fraternidades se protegem, o Tribunal de Direitos Humanos decide que o Vaticano é imune de crimes desta palavra aqui, que ela é sensível na plataforma, contra os pequeninos. Bom, antes de eu me aprofundar nessa questão, deixa eu falar uma coisa. O objetivo desse vídeo não é aí atacar um segmento religioso, eu tenho respeito por todas as religiões, tenho as minhas crenças também, todos são muito bem-vindos aqui no canal, independente do que você crê ou em que você crê. Apesar de eu expressar, claro, as minhas opiniões, as minhas ideias, você que está chegando, principalmente você que está chegando novo aqui no canal, fique muito confortável quanto a isso. Eu falo de muitos assuntos, principalmente as questões da ciência, mas essas coisas aqui também para mim estão interligadas, então eu também. Bom, eu fui procurar aí, né? Se isso foi até mais difundido aí nas mídias e realmente encontrei na própria página aqui, Tribuna Nacional, e também encontrei lá na página da CNN Brasil. Bom, a CNN dispensa comentários, né? Faz parte aí da grande imprensa mundial que espalha enormes mentiras para a humanidade. Eu não vou aqui nem entrar em detalhes, né? Vocês já sabem. Enfim, vocês já prestaram atenção que ele foi ver se a informação foi difundida em outros veículos de comunicação. Não é que ele foi checar para ver se era isso mesmo. Checar outras versões, a versão do próprio Vaticano, o que outras páginas estão falando a respeito desse tema. Ele só foi ver
se essa mesma notícia estava sendo veiculada em outros canais. Né? Isso daí foi um erro que ele cometeu. Né? Porque o número de vezes que a mesma informação é veiculada, isso não significa que é verdade. Você tem que ir além disso. Né? E o engraçado também é o seguinte, para muitas pessoas que se dizem combatentes da nova ordem mundial, eu estou falando isso daqui que é o caso do Leandro, mas muitas dessas pessoas que metem o pau na grande imprensa, como a CNN mesmo, o New York Times, aí aqui no Brasil o Jornal Nacional e etc., que falam que não são fontes de informação confiáveis, mudam de visão quando é para atacar a Igreja Católica. Aí eles mudam. Aí já não é mais... aí já passa a ser uma fonte de informação interessante, entendeu? Eles não vão além disso. Eles, opa, falou mal da Igreja Católica, ela tá vendo? Tá vendo? O Vaticano, ó o Papa aí, não sei o quê. Tem que prestar mais atenção e verificar mais a informação em si, para ver se realmente bate com o que estão dizendo. Tem uns que sequer leem a matéria, simplesmente vão lá e só pelo enunciado, só pelo título da matéria já tiram conclusões. Enfim, bom, vamos continuar aqui assistindo. Essa notícia não é muito nova, tá? Mas também eu vou considerar recente ainda, ano passado, ó, 12 de outubro de 2021, mas eu não fiz vídeo sobre isso, então vamos entender. A situação é a seguinte, ó. O tribunal decide que o Vaticano não pode ser processado nesses casos aqui. O julgamento ocorre em um momento de que a Igreja Católica enfrenta processos sobre abusos desta magnitude, desta ordem, com um número crescente de sobreviventes lutando por justiça. Gente, eu vou ser rápido e objetivo neste vídeo, só para te fazer pensar o seguinte: por mais que a gente discuta vários assuntos, a gente às vezes tem até, como é que eu vou dizer, né? A gente fica com aquela sensação assim, somos despertos, estamos acordando, despertando para várias questões, estamos saindo do sistema. Não, infelizmente, não, o meu objetivo não é jogar um balde de água fria em você, mas a gente tem que ser honestos para nós mesmos, em primeiro lugar. O quão escravos do sistema nós somos, tá? Por mais que você está vendo um assunto ou outro que está te despertando. Veja bem, os camaradas, um tribunal, ele decide a imunidade para uma determinada situação. Então, automaticamente, ele protege essa entidade, essa organização, essa fundação. Ela blinda, né? Ela está blindada nessa questão aqui. Não, Leandro. Ela não está blindada. No caso aí, aconteceu o seguinte. Por uma questão jurisdicional, o tribunal na Bélgica não tinha como... Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui primeiro você tem a notícia, que é a mesma que eu peguei lá do Leandro, aqui na CNN. O tribunal decide que o Vaticano não pode ser processado em caso de abuso sexual, blá, 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 blá. Aqui eles relatam que um grupo de 24 sobreviventes de abusos na Bélgica, França e Holanda tentou processar a Santa Sé e os líderes da Igreja Católica em tribunais belgas a partir de 2011. Já é um negócio que aí faz mais de 10 anos. Segundo justificou o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no entanto, os tribunais da Bélgica decidiram que não tinham jurisdição sobre o Vaticano. É óbvio. Por quê? Porque o Vaticano é um Estado. Entendeu? Ele tem sua autonomia. O julgamento ocorre em um momento em que a Igreja Católica enfrenta processo, aquilo que ele falou. E isso daqui, cara, acontece, infelizmente, em todos os segmentos da sociedade. Tá? Os membros da Igreja Católica são falhos. São falhos. Tá? A própria Igreja Católica, ela combate isso daí. É que isso daí não sai na imprensa, né? Mas você tem aqui, por exemplo, o Tribunal do Vaticano condena arcebispo de Guam por... Eu não posso falar aqui essa palavrinha, senão vocês já sabem, né? Outra matéria. Vamos ver aqui, está carregando. Vaticano ordena prisão domiciliária a padre acusado de Józef Wesolowski, é um padre polaco que foi acusado de
sendo que o Papa Francisco pediu a sua prisão domiciliária por considerar que este caso grave deve ser tratado sem atrasos, com rigor adequado e necessário e com total assunção de responsabilidade por parte das instituições do topo da Santa Fé, né, informou a Rádio Renascença. Mas isso daqui você não ouve falar, né? O que você mais ouve é que padre fez isso, padre fez aquilo, não sei o quê. Né? E os casos de pastores, que eu ouvi dizer tem até mais do que casos de padres. Você pouco ouve falar, você pouco ouve noticiar. Então, não é que o Vaticano tem diferente, o Vaticano passa pano, não é isso. Tá? Então vamos lá. Os sobreviventes de abusos que disseram ter sido violentados por padres quando eram crianças lutaram por entrar no sistema judiciário belga antes de levarem o processo ao Tribunal Europeu. Segundo o grupo, foi negado o direito de acesso a um tribunal, nos termos do artigo 6 da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, que afirma que todos têm direito a um julgamento justo. Os requerentes entraram com uma nova coletiva no Tribunal de Primeira Instância de Gien, não sei como se pronuncia, na Bélgica em julho de 2011. Eles alegaram que os réus deveriam ser obrigados a pagar 10 mil euros como indenização a cada sobrevivente, devido à política de silêncio da Igreja Católica sobre a questão do abuso sexual. E aí depois aqui a CNN vem falando, né, fazendo aquela sensacionalismo em cima desse assunto aqui. Só que eles não falam, tá, mas o que esses... Eu não estou falando aqui que as pessoas que sofreram esse abuso não devam ser ressarcidas. Devem e muito. Isso aí é um crime podre. Tá? Isso é algo podre. Esse tipo de abuso é algo podre, é condenável em todas as esferas, seja esfera criminal, aqui na lei dos homens, seja na lei de Deus. Isso daí é óbvio. Agora, a forma, o que eles estavam pedindo exatamente, que pode ter entraves. No que eu estou querendo me referir aqui? Porque é o seguinte, segundo o comunicado, os requerentes tentaram em 2011, né, na Bélgica, apresentaram uma ação civil coletiva contra o Vaticano, dirigentes da Igreja Católica com países e associações católicas, exigindo indenizações por danos causados pela forma estruturalmente deficiente como a Igreja teria enfrentado o problema dos abusos sexuais no seio. Então, assim, não é que eles entraram com um processo contra o Vaticano porque o Vaticano estava passando um pano. De certa forma, eles até podem interpretar assim. Mas é que, na visão deles, o Vaticano não conduziu da forma como eles gostariam que tivesse conduzido. Olha, isso daí, como assim? Eu não li a petição, mas o processo, não tive acesso ao processo, mas fica uma coisa assim, você entende? Fica uma coisa assim que cabe interpretações, mas como assim o Vaticano não fez? O Vaticano, ele, como eu mostrei aqui para vocês, ele condena um arcebispo aqui em específico que praticou esse ato nojento. Aqui de novo, né, coisas que eu já mostrei aqui para vocês. Então, assim, não é que o Vaticano assim, nunca fez nada, ele faz. Então, como assim o Vaticano, a Igreja não teria enfrentado o problema que foi deficiente? Que foi deficiente a maneira. Como assim? Entendeu? Observando que o Vaticano tem características comparáveis a de um Estado, os juízes europeus consideraram que a justiça belga tinha o direito de deduzir nesse sentido, claro, por uma questão jurisdicional. Um Estado, aqui no campo internacional, não tem autoridade sobre outro. Então, a justiça belga, ela não pode chegar lá e falar como o Vaticano deve ou não agir, porque é fora da jurisdição dela. Não é que o Tribunal de Direitos Humanos aqui, se não me engano, passou pano para o Vaticano, mas por uma questão de direito, por uma questão jurisdicional. Não tem nada a ver de passar pano. Nada a ver de passar pano. Tá? Então, assim, faltou aqui para o Leandro ele verificar a informação, ele poder checar a informação, porque não é assim como ele está passando aí para os inscritos dele. É como se estivesse pegando todas as questões aí que poderiam ser investigadas, vamos arquivar todos esses processos aí e acabou. Agora, por que proteger essa instituição? Tá vendo? Ele acha que a instituição foi protegida. Não é isso. Será que é porque se mexer a fundo vai descobrir muito caroço por baixo do angu? Será? Provavelmente sim. Não só essa não, tá, pessoal? Basicamente, de todas as instituições, se você cavar profundamente, você vai encontrar alguma coisa. Por quê?
O problema é a instituição em si? Não. Onde tem ser humano, tem problema. Acabei de falar, a Igreja Católica, com seus membros, seres humanos, estão passíveis de erro. O Papa está sujeito a cometer erros. Ao longo da história da Igreja Católica, você teve vários papas que cometeram muitos erros, tá? Grandes erros. Tá? Eu não vou aqui passar pano nem para uma instituição nem para outra. Onde tem homem, tem problema. E isso é complicado. A natureza humana é algo difícil. Lidar com o ser humano é trabalhoso. Tá? Então, assim, o que me surpreende é na cara dura a instituição ser protegida. Leandro, desculpa, o que me surpreende é você não checar a informação na cara dura. Você deveria ter checado como eu chequei, para ver se essa história era isso mesmo ou estava mal contada. Essa instituição, ela tem um papel na história da humanidade muito grande e também um peso. É por isso que eu, Leandro, estou numa fase da minha vida, já há alguns anos, eu aprendi a não mais idolatrar homens. Não. Ninguém na Igreja Católica, nenhum católico idolatra homens. Nós idolatramos nosso Senhor Jesus Cristo. Nós idolatramos Deus. Tá? A Igreja Católica faz parte do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa é a cabeça visível da Igreja Católica. Jesus Cristo é a cabeça invisível da Igreja. O Papa, ele representa nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. E nós, como católicos, especificamente católicos, nós devemos total respeito com o Papa e devemos estar em comunhão com ele, ou senão nós não somos mais católicos. Né? Não pelo Papa como ser humano. Por quê? Como ser humano, ele não é infalível. Como ser humano, ele comete falhas. Mas o cargo dele é muito importante. E nós devemos, aí eu estou falando para católicos, né? Nós devemos total respeito a ele. Tá? Nós devemos total respeito. E mesmo que ele não fosse Papa, nós não devemos fazer acusações a ninguém sem antes checar se é isso mesmo. Não estou falando que o Leandro tenha feito isso em relação ao Papa Francisco. Mas eu vejo muita gente acusando ele de coisas sem checar a informação e quando você vai ver não era bem assim que o Papa falou. Tá? Inclusive tem um site aqui na internet que chama o Papa Disse, que serve muito bem para esclarecer muitas das distorções ou mentiras que falam a respeito do Papa, o que atribuem que ele falou. Então as pessoas precisam checar a informação. Tá? Nós temos aqui na Igreja Católica a figura do Papa, a sucessão papal, centrada na figura dele, justamente para a Igreja Católica não virar uma bagunça. Né? Senão cada um vai sair interpretando como quer e aí, entendeu? Então, para evitar, nós temos centralizado na parte visível da Igreja, na figura do Papa. Tá? Por isso nós temos também a infalibilidade papal, que é quando ele se expressa em ex-cátedra. Nesse sentido, ele está sob influência direta do Espírito Santo. Por isso ele é infalível. Não por ele como ser humano, mas pelo Espírito Santo. E ao longo da história, mesmo com papas que erraram muito, ou papas que cometeram ou foram suspeitos de serem membros da maçonaria, de serem comunistas, não sei o quê, mas que na hora de falar em nome da igreja, de falar no campo da fé, sobre dogma, ética, eles não erraram. Foram lá e agiram conforme a igreja bonitinho, como ela vem sendo há mais de 2000 anos. Entendeu? Isso é uma das provas de que o Espírito Santo está no Papa em momentos específicos, como ele se expressa em ex-cátedra, que é o momento que ele fala em nome da igreja. Enfim, vamos avançar, que depois eu ainda vou fazer mais algumas pontuações nesse sentido, conforme o Leandro for falando aqui. Não idolatro homem nem segmento religioso nenhum. Creio no Criador? Creio. Não tenho constrangimento nenhum em confessar isso, tá? Opa, peraí. Como é que é a minha vida? Faço as minhas orações, né, no meu quarto, entro, fecho a porta, falo com o Criador do meu jeito, faço as minhas orações, até porque está escrito, né? Que quando você for falar com o Pai, você entra no seu quarto, fecha a sua porta, o Pai que vê em secreto, ele vai te recompensar.
esse é o problema de muitas pessoas de ficar fazendo interpretação da Bíblia de maneira isolada, tirando fora de contexto. Enfim, não quero fazer esse react para entrar em questões bíblicas ou de interpretação. Vamos dar sequência aqui. Ele vai ouvir a sua oração. Isso, pessoal, eu penso dessa forma, é até um momento de intimidade, que você quer ficar a sós falando com o Pai, falando com o Criador. Eu creio no Criador? Sim, totalmente. Não ponho a minha mão no fogo por instituição alguma. Ainda que muitas se intitulem um caminho, uma mediação entre você e o Criador. A Igreja Católica está em total conformidade com as Escrituras. Seu magistério, a autoridade de Pedro, está tudo bonitinho, muito bem embasado lá. Não dá para me falar aqui a respeito disso nesse vídeo, porque não é o propósito também, ia se estender demais, mas está tudo em conforme como está escrito. E a igreja, como algumas pessoas acham, ela não manipulou as escrituras de forma como as pessoas, né? A igreja católica, que não sei o quê, porque se a igreja católica fosse realmente manipular alguma coisa, ela teria colocado lá a segunda parte da oração da Ave Maria, teria colocado lá a sucessão papal, assim, como se fosse uma catequese, como se fosse a catequese da Igreja Católica. Ela teria feito várias adaptações lá para ninguém ter dúvida de que é a Igreja Católica. Só que a Igreja Católica não fez isso. Sabe por que ela não fez isso? Porque ela defende a verdade. Ela está com a verdade. Então ela não fez alterações na Bíblia para oferir vantagens. Tá? Ela manteve as Escrituras desde o início, sempre manteve como elas são. Tá? Então, assim, enfim, vamos continuar aqui. Eu acredito que o meu acesso é direto. É o meu coração, a minha sinceridade, a minha mente sintonizada a ele, é assim que eu vivo. E vou te falar, que jeito maravilhoso de se viver. Olha, esse estilo de vida, esse estilo de pensamento que o Leandro está falando aqui, eu também vivi isso daqui durante muitos anos, tá? E como muitos, eu atacava muito a Igreja Católica. Apesar de eu ser batizado, de eu ter feito primeira comunhão há mais de 20 anos atrás, né, feito a catequese e tudo, mas eu me afastei da igreja depois. Ao longo dos anos eu fui me afastando da igreja conforme eu ia estudando sobre essa questão de nova ordem mundial. Por isso que eu falo que a nova ordem mundial é uma grande fonte de desinformação. Ela espalha algumas verdades, mas um monte de mentiras. Mentiras diabólicas essas. Tá? Para nos afastar da Santa Igreja Católica. E eu caí nessa onda. Eu tive e alimentei muitos pensamentos gnósticos, agnósticos. Foi um período muito assim difícil, assim, de muitas dúvidas. Eu tive mais dúvidas do que certezas naquela época. E depois de repensar muito e refletir muito a respeito das informações que eu recebi da Igreja Católica através do meu irmão, que também pensava como eu, mas voltou para a igreja antes de mim, e ele é que me aproximou da igreja, graças a Deus, eu pude ver que eu estava enganado a respeito da Igreja Católica. Por quê? Pelo simples fato de eu não ter me informado a respeito do que a igreja pensava a respeito de determinados assuntos. Vocês compreendem? Eu falei assim, puxa, por que eu não fiz isso antes? Quer dizer, eu tenho um caso aqui onde duas pessoas estão em conflito e eu só vou ouvir um lado. Não, eu tenho que ouvir o outro lado da história. E aí eu vou pegar as duas versões, vou analisar e fazer uma síntese daquilo que eu entendi e poder tomar uma decisão. Minha decisão vai ser muito mais bem embasada assim. E foi nesse momento que eu vi que eu estava muito enganado a respeito da Igreja Católica. Tá? Muito enganado. Então é um recado que eu deixo aqui para todos. Vocês querem consultar a fonte de informação que ataca a igreja, que expõe a igreja, expõe, né, entre aspas, tudo bem, mas ouçam também o que a igreja tem a dizer sobre aquele determinado assunto ou aqueles assuntos. Né? Não sejam injustos, tá bom? Vamos continuar aqui. Um jeito livre, um jeito que tem me trazido paz, que tem me trazido conforto. Então, Leandro, você não frequenta mais nenhum templo? Olha, frequentante hoje em dia eu não sou. Frequentador que eu digo assim, né? Sou membro, ligado ali. Aí quando... Olha, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando que quem é católico é melhor do que quem não é católico, tá? Não é isso que eu estou dizendo.
Então, antes que deixa claro que tem muita gente que se diz católico, que vai na igreja e que é uma péssima pessoa, e tem gente que não é católica, até ateu, e são pessoas maravilhosas. Eu não estou querendo dizer isso, tá? Estou falando estritamente do ponto de vista religioso. Eu não estou aqui fazendo julgamento de pessoas com base se ela é ou não católica, se ela é ou não religiosa, tá bom? Quando eu não vou algum dia, alguém tá me ligando, me cobrando? Não. Às vezes, quando dá uma vontade, tem pessoas na minha família que ainda são assim, frequentadores mais assíduos, membros. Às vezes eu vou, tá? Uma hora ou outra, geralmente é domingo. Mas atrelado ali, compromissado e tal, não. Porque eu agora estou fazendo as minhas pesquisas do lado de fora. Já estive do lado de dentro. Quando você está do lado de fora, você enxerga num ângulo assim maior, tá? Então, eu tô nessa pegada aí, eu tô nesse momento. Você deve me imitar? Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Cada um tá vivendo um contexto, tá vivendo um momento. Estamos vivendo momentos de grandes revelações em todas as áreas do saber, em todos os setores da sociedade, revelações no meio político, no meio científico, no meio cosmológico. Qual é a real forma da Terra? É a que nos ensinaram? Hoje eu tenho total certeza que não. Não Também tenho. Aí eu concordo com o Leandro. pelo que eu creio, mas sim pelo que eu vejo. Uma das coisas que eu gosto de falar também, né? Que eu vivo em um plano estacionário, é o que eu observo, é a experiência do cotidiano. Essa instituição um dia defendeu o plano estacionário, tá? Aí, com o passar do tempo, agora defende até Big Bang, né? O Papa Francisco já se posicionou favorável ao Big Bang. Aí é um outro erro do Leandro. A Igreja Católica nunca se posicionou oficialmente a respeito de formato da Terra e tudo mais. O que a Igreja ela defende é o seguinte, claro, o católico ele tem liberdade para poder se posicionar no campo científico, como ele quiser, seja no campo na área evolucionista, ou seja, terra plana ou terra esférica, mas ele tem que reconhecer que Deus é o criador de tudo. Tá? Existem algumas vertentes do evolucionismo que aceitam a criação de Deus, como eu também aceitei, né? Que Deus, vamos assim dizer, deu o pontapé inicial e depois as coisas foram acontecendo mais ou menos de maneira automática com a supervisão de Deus. Hoje eu não acredito mais nisso. Hoje eu sou criacionista. Da mesma forma que eu já acreditei que nós vivíamos em uma terra esférica, e hoje eu acredito que nós vivemos em uma terra plana e estacionada, fechada por um domo, por um firmamento. Tá? Eu tenho essa liberdade como católico. A igreja ela não vai se posicionar, nunca se posicionou oficialmente a respeito disso. Os seus membros têm liberdade para poder se posicionar como quiserem, inclusive o Papa. Se o Papa acredita no Big Bang, é a visão do Papa. É a visão dele, não é a visão da igreja. Quando que o Papa fala em nome da igreja? Para falar sobre questões a respeito de dogmas, de fé, de moral. Opiniões políticas e posicionamentos científicos não comportam, não estão dentro disso. Não estão na cátedra de Pedro. Ele não se expressa em ex-cátedra para falar em coisas sobre questões científicas. A Igreja Católica não se posiciona, porque a Igreja Católica está se importando com a salvação das almas das pessoas. Por isso existem os dogmas, os sacramentos. Não é se você acredita que terra plana, terra esférica, não é isso. Entendeu? Ou, sabe? Se o Papa ele acredita no Big Bang, talvez ele acredite no Big Bang, talvez, com certeza, que Deus criou aquilo ali. Digo, Deus criou aquele Big Bang. Eu não sei, eu não entrei, não chequei aqui para ver se ele falou isso mesmo. Não estou afirmando nada. Mas se ele acredita no Big Bang, se é que ele falou isso daí mesmo, ele deve acreditar que foi Deus que proporcionou aquele Big Bang. Porque na ciência tem várias interpretações para todas as coisas que você pode imaginar. Tem várias versões de um mesmo tema ali. Um dos exemplos foi esse que eu acabei de dar sobre a questão do evolucionismo. Tá? Então, a igreja ela não vai se posicionar a respeito disso. Tá? Ela não vai, o Leandro está se confundindo. Tá? No passado você teve mais pessoas que eram membros, aliás, acho que todos na época. Né? Teve um período aí que todo mundo acreditava que a Terra era plana.
se acreditava que a Terra era esférica. Assim como hoje a maioria acredita que a Terra é esférica, acredita que é plana. Você não tem católicos? Eu sou católico, sou terraplanista. Existem outros aí. O próprio Frei Tiago, né, ele é um católico, acredita que a Terra é plana, apesar de todas as discordâncias que eu tenho sobre o que ele fala do Papa, mas ele é um católico que acredita na Terra plana. E existem outros. Meu irmão é católico também e ele é terraplanista. Enfim, mas vocês entenderam. Já se posicionou favorável à evolução das espécies? Ó, por isso que eu falei no início do vídeo, tá tudo interligado. Todo assunto que eu trago para vocês aqui, pessoal, é bem pensado. Tá interligado para que vocês vejam que tudo está conectado, tá? Inclusive o assunto forma da Terra se conecta com todos esses outros, especialmente o segmento religioso. Porque o assunto forma da Terra é uma religião? Não. Ele te esclarece sobre os segmentos religiosos. Olha, eu não acho que é isso mesmo exatamente como ele falou. Eu penso que a ocultação do real formato da Terra tem a ver com questões espirituais. Porque imagina, você falar para o mundo que tudo aquilo que a gente acreditava era um engano, e olha, pessoal, que engano, hein? Que mentira, hein? Será a enganação das enganações. Será a grande enganação da história da humanidade. Aquecimento global, torres gêmeas, as mentiras que a esquerda, né, o comunismo manipulou aí, bababá, né, os imunizantes aí e tal, e toda essa farsa da fraude ilícita, aí não vai ser nada comparado à grande fraude da bola molhada giratória supersônica. Não vai ser nada comparado a isso. Por que eles escondem isso? Aí vamos teorizar aqui como que nós vamos explicar a questão dos ETs? E aí? Porque se está fechado por um firmamento, o homem não consegue sair. O que são essas criaturas? Aí vai se confirmar aquilo que muitos ufólogos já chegaram a determinadas conclusões, que na verdade não são extraterrestres, são entidades, né? Entidades aí que têm a ver com questões espirituais. Aí entra algumas visões aí que diz que não são eventos propriamente físicos que acontecem, que sim são eventos psicológicos, né? De manipulações mentais. Existem até alguns relatos de avistamento de OVNIs que tem ali 2 ou 3 pessoas, uma vê determinado objeto e outra não vê nada. Entendeu? Alguns casos você tem que fazer regressão para a pessoa falar no interior dela, enfim. Vou acabar me estendendo aqui, mas existe muita coisa aí, tá? Existe muita coisa envolvida aí, espiritualmente falando, que com a queda dessa grande mentira a respeito da Terra esférica, viria uma baila aí, muita gente ia se enrolar para explicar. Então nesse quesito aí, nessa parte aí da fala do Leandro, faz muito sentido o que ele está falando. Grande segmento religioso um dia foi geocêntrico. Olha lá, de novo ele falando que esse segmento religioso aqui, né, a Igreja Católica, ela foi geocêntrica, vou repetir, a Igreja, ela não se posiciona em questões científicas, tá? Seus membros têm liberdade para acreditarem no que quiserem, desde que reconheçam que Deus é o Criador de tudo. Um dia difundiu a ideia de uma Terra parada onde os astros, Sol, Lua, estrelas e planetas aqui se movem. Hoje em dia está falando ao contrário. Está alinhado com a ciência moderna, que por sua vez glorifica e enaltece ao homem. E por muitas vezes exclui a ideia de um Criador. Então é por isso que eu digo que eu estou no momento da minha vida, Peraí. por sua vez, estrelas e planetas aqui se movem. Hoje em dia está falando ao contrário. Está alinhado com a ciência moderna, que por sua vez glorifica e enaltece ao homem. Não sei se ficou muito claro para mim, mas eu não sei se ele está falando diretamente da Igreja Católica. A Igreja Católica não glorifica homens, não. Tá? Se for isso, falta ele se informar melhor a respeito da igreja, ele ver como funciona uma missa, assistir uma missa. Que se movem. Hoje em dia está falando ao contrário. Está alinhado com a ciência moderna, que por sua vez
glorifica e enaltece ao homem e por muitas vezes exclui a ideia de um Criador. Então é por isso que eu digo que eu estou no momento da minha vida que eu prefiro estar olhando agora do lado de fora. Inclusive, no último domingo, eu fui para uma determinada igreja assistir lá a pregação. Então é na hora que o preletor, né, tava ali se expressando, tava até muito boa a pregação ali e tal. Chegou a hora que ele falou de Josué capítulo 10, né? Aquela passagem. Bom, enfim, o vídeo já está muito extenso. Nem sei se as pessoas vão chegar até o final aqui, porque já foi muito tempo, passou muito que eu queria. Mas enfim, ele vai... É basicamente isso que eu queria comentar, tá? É isso. Faltou pro Leandro aí. Eu repito, é uma pessoa que eu gosto, tenho simpatia por ele, gosto do trabalho dele, mas às vezes ele toma alguns escorregões aí, como foi nesse caso, ele deveria checar a informação que não é bem assim, como ele acreditou que fosse, que o Vaticano estava sendo blindado, não tem nada a ver com isso daí. Então assim, se eu tiver que dar uma dica para ele, eu falo assim, Leandro, cara, dá uma checada nas informações que você pega na parte religiosa. Na parte científica, eu só vejo ele aqui fazendo golaço. Ele realmente está de parabéns. Mas na parte religiosa, principalmente quando chega na questão da Igreja Católica, porque eu sou católico, tá? Eu compreendo muitas coisas que ele fala, porque eu mesmo falava antigamente. Então, por eu ser católico, tem coisas que ele vai falar aí, que eu estou com aqui o ouvido mais aguçado agora, eu vejo, opa, não é isso. Não é isso como ele falou aqui, como foi naquele infeliz vídeo que ele fez a respeito dos jesuítas, tá? Mas era esse o recado que eu gostaria de passar, era isso, esse react que eu gostaria de fazer. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência, um grande abraço a todos e até mais.